Amém. E ok, então, meus queridos irmãos, mais uma vez boa noite aí para quem eu não dei boa noite, tá? Nós vamos hoje iniciar a nossa 10ª aula, ok? Aqui do livro de Apocalipse, e aí nós vamos estudar hoje o capítulo 10, tá? Capítulo 10 do livro de Apocalipse. Estamos quase chegando na metade do livro, ok? Então, cada aula está sendo capítulo por capítulo. A minha intenção é que a gente vá realmente até o final dessa maneira, porque vai ficar fácil, né? Quando a gente precisar de algum capítulo, aí vai ser fácil de eu achar para enviar para vocês, né? Se vocês quiserem, por exemplo, alguma coisa, capítulo 5, aí eu vou lá e pego a aula 5, e aí a gente vai ser fácil assim, tá? Então, hoje é a nossa aula 10 aqui, vamos estudar o capítulo 10, tá? Então, aqui nós temos a nossa linha do tempo, tá? E nós estamos aqui hoje. Então, hoje, enquanto estamos gravando essa aula aqui, nessa linda sexta-feira chuvosa, né? Nós estamos aqui nessa parte, chamada época da igreja, ou a dispensação da igreja, ou época da graça, ou dispensação da graça, como queiram falar, tá? Então, nós estamos bem aqui no cantinho, tá? A época da igreja, ou o tempo da igreja, começou lá quando a igreja nasceu, né? Nós sabemos que foi lá em Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, batizou, habitou naqueles primeiros cristãos lá, após a assunção de Jesus, tá? Ali começou a igreja, com aquelas 120 pessoas, e vem até hoje, ok? Então não esqueça isso. Quando nós falamos que nós estamos na dispensação da igreja, isso já define uma linha teológica que nós seguimos, que é o dispensacionalismo, tá? O que é o dispensacionalismo? Basicamente, o dispensacionalismo tem duas visões importantes. Primeiro, é que toda a história, desde o Gênesis até o final, até aqui o final, Deus decidiu dividir a história em dispensações. A palavra dispensação quer dizer época, tá? Então, começou lá no Jardim do Éden, com a primeira dispensação, que foi o tempo da inocência, depois veio o tempo da consciência, depois vem governo humano, lei, graça, milênio e tudo, e aí vai. Isso é importante porque essas dispensações, épocas, a gente entender que cada época dessa, Deus ele vai se revelando de uma maneira, vamos colocar assim, diferente, né? Por exemplo, quando você pega lá a primeira época, ou a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, e aí está falando lá do Jardim do Éden, Adão e Eva. Inocência não é que eles eram inocentes, né? Mas é a ideia de sem pecado. Então era uma época diferente das outras épocas. Você entende? Então, quando você pega Adão e Eva no jardim, tem coisas, aspectos dessa época que você não pode aplicar para as outras épocas, porque era uma época sem pecado, né? É diferente. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a essas dispensações, né? Depois eles pecaram, entrou o pecado no mundo, aí nós chamamos essa já a época da consciência, quando eles passaram a ter o conhecimento do bem e do mal, do pecado e tudo mais. Então, cada época dessa, Deus vai se revelando de maneira diferente. Hoje nós estamos na época da igreja, tá? Época da igreja. Como é que Deus se revela hoje, nessa época?
né? Deus se revela através de Jesus Cristo. Hebreus 1, 2 e 3 fala isso, né? Havendo Deus outrora falado, quer dizer, nas épocas anteriores, através de visões, de sonhos e tudo mais, hoje, quer dizer, para a nossa época, ele nos falou pelo Filho. Por que nós não cremos em revelação e tudo mais? Porque hoje Deus não está usando essa maneira. Hoje é através do Filho. Você entende? Então é importante a gente saber. A gente falou isso no curso de escatologia, você lembra, né? Quando nós falamos sobre cada época dessa, né? Então hoje nós estamos na época da igreja, tá? A igreja é o povo de Deus agora. A pessoa precisa entregar sua vida a Cristo para ser salvo, tá? E é através de Jesus Cristo, tá? Toda a revelação de Deus na nossa época é através de Cristo, né? Através da palavra, Bíblia e tudo mais, ok? Mas quando essa época terminar, vai chegar a outra dispensação, que é a dispensação milenar, que engloba toda essa parte aqui para frente. Então, aqui vai voltar milagres, ok? Aqui vai voltar, talvez, revelação, nova informação, tá? Que é diferente da nossa época. Então, é por isso que nós temos que entender. Por que a gente não é pentecostal? Tá? Qual é a diferença do pentecostal para o tradicional, como a gente fala, né? Aí, nós não somos a linha pentecostal. O pentecostal, ele não faz essa divisão em relação aos dons, né? O pentecostal, ele crê que todos os dons de sinais, cura, línguas, revelação, passam para todas as épocas, né? Por isso que eles são chamados, dentro da teologia, de continuista. Então, para ele, Deus está ainda revelando nova informação, a Bíblia não é suficiente, tem que ter nova informação, Deus ainda está fazendo as curas espetaculares como sinal e coisas como isso, e aquilo que acontece dentro da igreja pentecostal, né? Mas nós não cremos assim, porque nós somos dispensacionalistas, ok? Só para você entender isso aí, tá? Então, a época da igreja, ela vai terminar com o arrebatamento. Quando é que vai acontecer o arrebatamento da igreja? Nós não sabemos, tá? Nada há que esteja impedindo o arrebatamento. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Hoje, amanhã, daqui a 100 anos, daqui a 1 minuto, 1 segundo, tá? Então, arrebatamento, tá? Então, a igreja no arrebatamento, ela vai ser tirada do mundo, tá? Você lembra lá, 1 Tessalonicenses 4, quem morreu em Cristo no arrebatamento vai ressuscitar primeiro, tá? E os que estiverem vivos vão ser transformados, encontrar com o Senhor nas nuvens e para o céu, ok? Falamos disso aí, tá? Em acontecendo o arrebatamento, vai surgir ou vai se manifestar um personagem no mundo chamado o Anticristo, tá? O Anticristo, ele não vai se manifestar enquanto o arrebatamento não acontecer. Paulo falou em Tessalonicenses 4 que sabemos aquilo que o detém, né? E o que o detém? O que detém a manifestação do Anticristo? É o arrebatamento. Você pode falar que é o arrebatamento, você pode falar que é a igreja, tá? Enquanto a igreja estiver aqui, enquanto não acontecer o arrebatamento, o Anticristo não vai se manifestar. Paulo deixou isso bem claro, tá? Então, pare de falar por aí que o Papa é o Anticristo, que o Bill Gates é o Anticristo. Coitado do Bill Gates, nem tá mais na mídia, né? Agora como é o nome do cara lá? Elon Musk, né? O cara lá dos foguetes, né? Então, não sabe. Se for
O certo é, eles vão ficar na deles até acontecer o arrebatamento. Tá? Em acontecendo o arrebatamento, ele vai se manifestar, tá? E ele vai fazer um acordo de paz por 7 anos, tá? Que vai ser a tribulação, ok? E no meio desse acordo, ele vai quebrar esse acordo de paz e ele vai, então, colocar as uninhas de fora, né? Ele vai realmente mostrar quem ele é, ok? Então, não fale que a tribulação começa com o arrebatamento, tá? A tribulação começa com o acordo, a assinatura do acordo de paz por 7 anos, que o anticristo vai fazer naquela época. Tá certo? Uma pergunta até aí? Tá tranquila essa parte? Olha só, quando... Cadê o meu mouse? Ixi, meu computador está meio enjoado. Quando a gente fala que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, isso define uma linha que nós seguimos, que é o pré-tribulacionismo. Tá? O que é o pré-tribulacionismo? A igreja é tirada antes da tribulação. Ok? Então, para nós, pré-tribulacionistas, que seguimos a linha dispensacionalista, pré-tribulacionista, tá? A igreja não passa pela tribulação, ok? Então, tudo que nós estamos vendo durante esse tempo de tribulação de 7 anos, a igreja não estará aqui, para nós pré-tribulacionistas, ok? Existem outros grupos que não creem dessa maneira. Primeiro, que não creem no arrebatamento, apenas na segunda vinda. Então, eles creem que a igreja vai passar por toda a tribulação. Essa é a interpretação pós-tribulacionista, ou mid quer dizer de meio, né? Tem um pequeno grupo que crê que a igreja ela entra na tribulação, quando o anticristo se manifestar, a igreja sobe, né? A igreja sobe. Então, para eles, o arrebatamento da igreja acontece no meio. Esse é um pequeno grupo lá, tá? Mas por isso que quando você ouve um estudo em Apocalipse, ou um vídeo, uma pregação, alguma coisa, você tem que identificar o que a pessoa é. Se ele joga a tribulação, se ele joga a igreja dentro da tribulação, se ele começa a falar que a igreja vai sofrer a perseguição do anticristo, que o 666 e tudo mais, então você já sabe que esse camarada, ele não segue a mesma linha nossa, pré-tribulacionista. Ou ele é mid, ou ele é pós. Geralmente ele vai ser pós. Ele vai jogar toda a tribulação. E aí toda a interpretação que ele vai ter de Apocalipse vai ser diferente da nossa interpretação aqui. Okay? Por isso que é importante a gente entender bem essas linhas teológicas aí. Então tem grupos próximos de nós, como, por exemplo, os presbiterianos, eles não são pré-tribulacionistas. Então eles jogam a igreja dentro da tribulação. Então, quando você ouve um estudo do Hernandes Dias Lopes, do Augusto Nicodemos, desses outros aí, sobre Apocalipse, sobre escatologia, vai ser diferente daquilo que nós estamos vendo aqui, porque eles são pós-tribulacionistas, eles não creem na volta de Jesus em 2 etapas, como nós cremos aqui. Tá? Então, esse cuidado aí que você tem que ter. Tá certo? Isso quer dizer que se você chama um presbiteriano para dar um estudo na Igreja dos Irmãos de Apocalipse, vai ser confusão. Tem que ter cuidado com isso aí. Adventista também, tá? E outros grupos aí. Opa, deixa eu voltar aqui. Tá tranquilo aqui essa parte? Então, olha só, olhando isso aqui para o Apocalipse, o que a gente entende? Que o capítulo 1 até o capítulo 3, o capítulo 1 é o passado, as coisas que viste, tá? Que foi a visão
de João na ilha de Patmos, de Jesus glorificado, as coisas que viste, que ele deveria escrever, ele escreveu, capítulo 1. O capítulo 2 e o capítulo 3 são as coisas que são, tá? Ou seja, é o tempo da igreja, é a mensagem às 7 igrejas que nós já estudamos, é aqui que nós estamos. Então, onde é que nós estamos hoje em Apocalipse? Capítulo 2 e capítulo 3, é o presente. A partir do capítulo 3, então, nós cremos que está para o futuro, tá? Para o futuro. Então, tudo que nós estamos vendo do capítulo 4 para frente ainda não aconteceu. É o futuro. Tá certo? Isso define a nossa linha de interpretação sobre o livro de Apocalipse, que é a interpretação futurista, como nós já falamos, tá? O que é a interpretação futurista? Que a maior parte de Apocalipse está para o futuro. Nem todos os grupos têm essa mesma interpretação nossa aqui. Tá certo? Bem, sobre a tribulação. O que é a tribulação? A tribulação é um período de 7 anos. Mas de onde vem essa coisa de 7 anos? Vem da profecia de Daniel, das chamadas 70 semanas de Daniel, tá? Que nós estudamos também lá em escatologia. Então, de acordo com a profecia de Daniel, as 69 semanas já se cumpriram até Cristo, tá? E aí entrou o tempo da igreja. Quando saiu o tempo da igreja, quando a igreja foi arrebatada, então vai se cumprir a última semana de Daniel, que é uma semana de anos, por isso que é 7 anos, tá? Que é o tempo da tribulação. Ok? É a continuação da profecia de Daniel. Então, é uma profecia ainda não cumprida. Ok? Então, esse é o grande argumento para nós termos de que a igreja não passa pela tribulação, porque a tribulação é um tempo, a profecia para os judeus. Ok? Então, você lê lá Daniel capítulo 9, diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade. Ou seja, para o povo judeu. É um tempo de julgamento para os judeus, de purificação para os judeus, porque eles vão entrar no milênio, e o julgamento de Deus sobre a própria terra, como nós estamos vendo aqui. Tá? A igreja não precisa, a igreja foi livre pelo sangue de Cristo desse juízo aqui. Tá? Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, coisas como isso. Ok? Então, a tribulação, ela dura 7 anos. Nós temos os 3 anos e meio iniciais e os 3 anos e meio finais. Esses 3 anos e meio finais que nós chamamos, e Jesus chamou de a grande tribulação. É aqui nesses 3 anos e meio que a coisa realmente, o juízo de Deus vem pesado nesse tempo aqui. Então, Jesus falou muito sobre esse tempo aqui, né? Ele até falou, olha, esse tempo não vai ter outro nem antes e nem depois, né? E se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém ia escapar, ninguém se salvaria, porque a coisa é pesada, como nós já temos visto aí. Ok? Então, esse tempo de tribulação é o juízo de Deus sobre o mundo e a purificação do povo de Israel. Esses juízos, eles são divididos em 3 séries de 7, tá? 3 séries de 7, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, ok? Esses são os juízos de Deus na tribulação. Ok? Então, a partir do capítulo 6, nós já vimos os 7 selos, lá que tem os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Cavalo branco representa a falsa paz, o cavaleiro é o anticristo, não é Cristo, mas é o anticristo, tá? É bem provável que o cavalo branco seja esse primeiro 3 anos e meio aqui da tribulação, que é a falsa paz, ok? Esse vai ser um tempo, como a gente vai ver, sobrenatural, onde as pessoas vão enricar, as pessoas vão prosperar,
sobrenaturalmente, tá? Por isso que vão jogar o anticristo lá para cima. A gente vai ver isso no capítulo 17 e 18, tá? Então, esse tempo da falsa paz aqui, tá? Então, na metade da tribulação, o anticristo vai se revelar como anticristo mesmo, tá? E aí, então, é que começa o cavalo vermelho. Cavalo vermelho é a guerra, tá? O cavalo preto é a fome. Fome é consequência da guerra. E o cavalo amarelo é a morte, né? 1/4 da população do mundo já morre aqui no início da segunda metade da tribulação. Como diz lá o texto, pela guerra, pela fome e pela mortandade, tá? E pela peste também, as doenças que vão surgir aí, ok? Aí tem o 5º selo, que são a alma dos mártires da tribulação que estão embaixo do altar lá no céu, clamando por justiça, por vingança. Você lembra até quando, Senhor, não julgas e nem vingas o nosso sangue, né? Esses não são a igreja. Não fale que quando o crente morre, ele vai para debaixo do altar ficar clamando por justiça. Isso é uma má interpretação. Aliás, nós que somos pré-tribulacionista, para o pós-tribulacionista, que joga a igreja dentro da tribulação, ele vai dizer que, claro, que aquelas almas lá é a igreja, que está morrendo aqui da perseguição do anticristo e está lá embaixo do altar, tá? Nós não concordamos com essa interpretação, claro, tá? Aqueles lá são os mártires que estão morrendo aqui na tribulação, né? E aí até você lembra que lá no capítulo 7, João até pergunta, esses aí que estão chegando com vestiduras brancas e palmas na mão, quem são, né? E João disse, olha, não sei, o Senhor que sabe, me diz aí, né? E o anjo fala, né? Aliás, o anjo não, era um dos 24 anciãos, né? Ele disse, esses são os que vêm da grande tribulação. Ou seja, são aqueles que estão morrendo aqui na tribulação. Bem, falamos do capítulo 7, que é um capítulo de intervalo, tá? Você precisa entender essa estrutura do livro de Apocalipse e dos capítulos, tá? Há capítulos em Apocalipse, como esse de hoje, que a gente vai ver, que são capítulos de intervalo. Nós chamamos de intervalo, interlúdio, o pessoal dá vários nomes lá, né? Mas são capítulos que explicam algo da tribulação, tá? Coisas da tribulação. A tribulação está correndo direto aqui, ok? Mas tem capítulos que é uma pausa, tipo como uma pausa na revelação, né? Talvez para João dar uma respirada por tudo que ele está vendo, e aí vai ser mostrado coisas para ele para entender algumas coisas da tribulação. Por exemplo, capítulo 7, que nós já vimos, fala das duas grandes multidões, né? Duas multidões, uma multidão na terra e uma multidão no céu. A multidão na terra é os 144 mil, tá? E ao contrário do que os TJ dizem, que são eles, os 144 mil, na realidade, os 144 mil são judeus que vão se converter na tribulação. E esses judeus, eles vão ser a grande força missionária na tribulação. Esses 144 mil, tá? São judeus, são homens, são virgens, não se macularam com mulheres, né? Eles são protegidos com o selo de Deus, tá? O selo de Deus na sua fronte, porque esse selo é para protegê-los tanto dos juízos da tribulação, né? Os selos, as trombetas e as taças, como a própria perseguição do anticristo. Porque quando Jesus voltar no final da tribulação, os 144 mil estão lá no Monte das Oliveiras esperando a volta de Jesus aqui. Então diz que foi 144 mil, quer dizer, nenhum deles vai morrer, tá? Então essa é a multidão.
Isso é para explicar, vai ter pregação na tribulação, as pessoas vão se converter, a pessoa vai morrer e vai para o céu. Então, esse capítulo explica isso, tá? E a multidão no céu são os crentes santos da tribulação que estão morrendo aqui. Ok? Bem, a tribulação termina com a volta de Jesus em poder e glória, ou a chamada segunda vinda, tá? A segunda vinda, então, olha só, para nós, somos pré-tribulacionistas, nós cremos na volta de Jesus em duas etapas, tá? A primeira, na tribulação, no arrebatamento, daí 7 anos depois do início da tribulação. Por que eu falo 7 anos depois do início da tribulação? Porque nós não sabemos se a tribulação começa logo depois do arrebatamento. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Então, a tribulação, ela termina 7 anos depois da assinatura do acordo do anticristo. No final desses 7 anos, Jesus volta com os santos, tá? A igreja já vem com a igreja, tá? Aqui, enquanto a tribulação está rolando, lá no céu está acontecendo o quê? As bodas do Cordeiro, a festa de casamento de Jesus com a igreja, tá? Lembra lá que a gente olha aquele texto? É nesse tempo aqui, ok? E aí, quando Jesus volta, cremos que vamos voltar com ele, já montados em cavalo branco, vamos ver capítulo 19, os anjos e tudo mais. E aí, no final da tribulação, tem a guerra do Armagedon, tá? O julgamento das nações, Satanás vai ser preso, falso profeta e o anticristo vão ser jogados dentro do lago de fogo, tá? E aí segue-se o milênio, tá? O milênio, que é o milênio, a gente vai estudar sobre o milênio mais lá. Mas o milênio vai ser um tempo onde Cristo vai estar reinando em Jerusalém, como rei, como soberano, tempo de paz, tempo de prosperidade, muitas promessas para os judeus que ainda não foram cumpridas, vão ser cumpridas no milênio, tá? Aí, Satanás vai estar preso nesse tempo do milênio aqui, ok? Quando nós falamos de milênio, nós precisamos lembrar também uma outra linha escatológica, ou linha de interpretação, a escola de interpretação, que é a questão do pré-milenismo e do amilenismo, tá? E do pós-milenismo também, tá? Isso tem a ver com a volta de Jesus e com o milênio. Nós somos pré-milenistas, ok? Nós cremos que Jesus vai voltar na segunda vinda antes do milênio, ok? Pré-milenista. E também nós cremos que o milênio vai ser um milênio literal de 1000 anos, onde Jesus vai estar reinando. De novo, nem todo grupo é pré-milenista. A maioria é amilenista, como os presbiterianos, são amilenistas. Eles não creem no milênio literal. Apocalipse capítulo 20, eles dão outra interpretação lá. Ok? Depois do milênio, Satanás vai ser solto, arrasta uma grande multidão que estava aqui no milênio para uma última batalha contra Jesus e contra Deus, tá? E aí é chamada rebelião final. Não confunda essas duas guerras aqui, a rebelião final com o Armagedon. O Armagedon é depois da tribulação, essa aqui é depois do milênio. É claro, Satanás, então, ele é vencido com os seus, né? E vai haver o julgamento do trono branco. O trono branco é para os ímpios, tá? É aqui que os ímpios vão ressuscitar. Lembra das ressurreições que nós falamos? Nós cremos em pelo menos 3 ou 4 ressurreições, ok? A primeira ressurreição é da igreja. Vamos ter esse privilégio de ressuscitar no arrebatamento, tá?
A segunda e a terceira ressurreição, Apocalipse 20, versículo 4, é de quem? É dos santos da tribulação que vão ressuscitar aqui e os santos do Antigo Testamento. Ok? Então, os santos do Antigo Testamento, Davi, Abraão, Salomão, Moisés, Daniel, né? Eles vão ressuscitar aqui antes do milênio, não com a igreja. Eles não fazem parte da igreja, ok? Eles fazem parte do povo, os santos do Antigo Testamento. E os ímpios vão ressuscitar aqui. Então, é 1, 2, 3, 4 ressurreições, nós cremos aí, tá? Outros grupos não creem assim, creem só em duas, dos santos e dos injustos, né? Dos justos e dos injustos, ok? Então, o trono branco é para os ímpios, vão ressuscitar aqui. Então, se um ímpio vive hoje aqui e morre, ele vai passar por todo esse período aqui, até ressuscitar aqui e ser condenado para o lago de fogo. Não dormindo, não dormindo, tá? Não cremos na doutrina do sono da alma. Isso é doutrina adventista, testemunho de Jeová, ok? A história que Jesus contou do rico e de Lázaro. Ele está no inferno, que é um lugar temporário. Por que o inferno é um lugar temporário? Porque o último estágio é o lago de fogo, né? Então ele está lá em tormento, está lá consciente, não dormindo, lembrando das coisas, tá? E depois vai ser condenado, ok? E aí depois disso temos a eternidade, a nova Jerusalém, a habitação, nossa habitação, vamos estudar, novo céu e nova terra, tá certo? Então esse aqui é o resumo da nossa escatologia, tá? Então hoje nós vamos estudar o capítulo 10, o capítulo 10 é um capítulo de intervalo, tá? Vai ser algo para explicar um pouco aqui sobre esse período aqui e um pouco mais para frente aqui, tá? Mas nós estamos aqui no período da tribulação. Então, na última aula, nós estudamos capítulo 9. O que foi o capítulo 9? Foi a trombeta 5 e a trombeta 6. A quinta trombeta e a sexta trombeta, né? Então, você lembra aí a quinta trombeta, aquela história dos gafanhotos que vai surgir, que nós não sabemos o que é, tá? Pode ser qualquer coisa aí mais para o futuro, mas que vai ser o juízo de Deus sobre os homens, os gafanhotos lá, que vão atormentar os homens por 5 meses, não vai matar, mas é só para atormentar por 5 meses, tá? E depois vem aqueles exército daqueles 4 demônios que estão presos lá no rio Eufrates, né? Que vão ser soltos pelo mesmo anjo que vai tocar a sexta trombeta, né? E vai saltar esses 4 anjos que estão lá presos, preparados para o dia, mês e ano, lá, que nós não sabemos, tudo está na agenda de Deus, no calendário de Deus, e eles vão ter um exército de 200 milhões de cavaleiros que vão andar pela terra, e 1/3 da população do mundo que ainda restarem vão ser mortos por aquele exército, tá? Esse foi a sexta trombeta que foi tocada. E você lembra como terminou o capítulo, né? Mesmo diante de todo esse juízo de Deus, qual é a reação dos homens aqui nesse período? Não se arrependeram da sua idolatria, da sua prostituição, dos seus assassínios, das suas feitiçarias, ou seja, eles não se arrependem. Então Deus tem todo o direito e a razão de continuar trazendo castigo sobre eles, tá? Foi isso que nós paramos em Apocalipse, tá? Então hoje o capítulo 10 é um intervalo. Capítulo 10 é uma pausa, é tipo assim, é um copo de água para João respirar de tudo aquilo que ele está vendo, mas a coisa está correndo aqui, tá? Então o capítulo 10 vai ser para explicar algo, uma visão que João vai ter
para explicar, a gente vai estudar a partir de agora. Mas antes disso, tem alguma pergunta aí sobre esse quadro, sobre esse mapa, sobre isso que nós temos falado? Algum comentário? Dúvida? Tá aí? Oi, Ricardo. Por não? Ricardo? Quem é Edinaldo. Fala, Edinaldo. Só me dá uma luz aí sobre eu tô lembrando só de 3 ressurreições. Qual é a quarta mesmo? Não, porque olha só, a primeira é aqui, né? Aqui com a igreja, ok? Depois daqui, Apocalipse 20, diz que os santos da tribulação, esses que estão morrendo aqui, eles vão ressuscitar aqui, antes do milênio. E quando a gente lê Daniel, que diz que era para ele lá e nos últimos tempos ele ia ressuscitar e tudo mais, então nós sabemos que os santos do Antigo Testamento eles vão ressuscitar aqui também, antes do milênio, para entrar no milênio, ok? Então, quando a gente fala que é 3 ou 4, porque realmente a gente não sabe se vai ser junto essa ressurreição aqui, né? Se for junto com os santos da tribulação e os santos do Antigo Testamento. Então, se for junto, é só 3, né? Uma aqui e uma aqui, dos ímpios, tá? Ou 4 se for separado. Não deu para ver, mas essas duas aqui vão ser aqui. Talvez seja ser só 3 mesmo, né? Vão ressuscitar lá os santos do Antigo Testamento e os santos da tribulação aqui. Deu para entender? Ah, sim, deu sim para entender. Obrigado. Tá? É por isso que quando a gente viu lá naquele quadro que eu mostrei, pode ser 3 ou pode ser 4. Se for a mesma aqui, é só 3. Ok? Para não misturar aí as coisas, as dispensações aí. Ricardo, com relação lá não deu para entender. O Sabá dorme, né? Não deu para ouvir, Sabá. Cortou. Repita lá. Qual é a pergunta? Não, com relação lá do rico e o Lázaro, né? Do rico e o Lázaro, né? Quer dizer, aí, tanto o rico estava consciente, quanto o Lázaro e Abraão estavam conscientes também, né? Então, essa doutrina aí de a pessoa dormir é uma coisa que não... porque eu estava vendo ainda agora, eu estava lembrando, né, que tanto o rico quanto o Lázaro e o Abraão estavam conscientes, né? Porque o que Abraão estava falando com o rico também, né? Exatamente. E não fale que isso é uma parábola. Se você ver lá, não é uma parábola, é uma história que Jesus contou mesmo. De fato aconteceu, né? De fato aconteceu. De fato existia um homem que era rico e existia um mendigo que era chamado Lázaro, né? E Jesus contou lá em Lucas, que é Lucas 16, aí você lembra, também não fale que hoje quando a gente morre, a gente vai para o seio de Abraão. Lembra que o seio de Abraão era um lugar de intimidade, tá? Não existe mais o seio de Abraão. Jesus levou esse lugar para o céu, tá? Então hoje o ímpio morre e fica no inferno, consciente, não dormindo, lembrando, sendo atormentado pelo bicho que não morre, que alguns acham que é a sua consciência, né? E o cristão, quando morre, ele vai para a presença de Deus, direto para a presença de Deus. Aquele lugar, aquele local, era um local temporário, mas que foi levado por Cristo, né? Ele também está consciente também lá, né? Oi? Não? Também está consciente lá também, né? O cristão, né? Sim, está em espírito lá também, né? A questão não é... A questão está que está todos lá, estão todos lá na presença de Deus, né? A questão é as ressurreições, tá? Que a gente entende que são distintas. A da igreja e dos santos do Antigo Testamento, aqui, tá? Essa que é a questão, as ressurreições lá. Tá certo? Eu estou dizendo o seguinte, que tanto o ímpio quanto o cristão, o ímpio que está no inferno está consciente, quanto o cristão que está lá
Com Deus, ela Sim, está com também certeza. consciente, né? Consciente e lembrando, tá? Lembrando. Pare com esse negócio de dizer também que no céu a gente vai esquecer tudo. Não creio nisso, não, tá? A gente vai lembrar. Ah, mas a gente vai ficar lá sofrendo porque o nosso irmão foi para o inferno, nossa mãe. Não, a gente vai saber. Eu creio que nós vamos saber, tá? Não esquecer. Saber muito mais do que nós sabemos hoje, né? E quando a gente sabe das coisas, a gente aceita. Irmão Tá? Ricardo, Oi. em questão com relação, não estou colocando nada aqui para a gente ficar pensando sobre essas coisas, né? Por exemplo, no caso, minha esposa, eu lembrarei dela? Eu creio que sim. Com certeza. Nós vamos lembrar. Tá? Eu não creio que todo mundo vai chegar com amnésia lá no céu, não, tá? A gente vai chegar com o corpo glorificado, transformado, nós vamos saber das coisas aqui, só que nós vamos entender as coisas, entender muito mais do que nós entendemos, nós vamos entender por que aquela pessoa está no inferno, né? Por que Deus não salvou aquela pessoa, por que isso, por que aquilo, a gente vai entender essas coisas lá muito mais, né? Seria meio estranho a gente chegar no céu e esquecer tudo aqui, né? Eu te falo isso porque eu caí num certo erro aí, porque alguém me perguntou com relação a isso, num dos estudos bíblicos que eu fiz, e eu disse que essa parte de olhar para minha esposa e lembrar que ela foi minha mulher, filhos, né? Então eu cheguei a falar, caí nesse erro, né? Vou até consertar. Eu caí nesse erro de que a gente não teria essa lembrança, né? Pelo menos era isso que eu pensava até então, né? Eu creio que nós vamos ter. É claro que a gente não vai ter essa coisa carnal e tudo mais, da esposa, aquelas coisas, mas a gente vai se lembrar. Sinceramente, essa é minha opinião, eu vejo assim. E o que eu vejo na história, pessoas que estão no céu, pessoas que estão aqui, estão lembrando das coisas, né? Estão conscientes. Bem, dessa maneira que eu vejo, né? Ok, meus queridos. Então vamos lá entrar no capítulo 10, tá? Enquanto vocês fazem as perguntas, que abre a mente aqui para mim também. Claro que a gente não sabe tudo, né? Mas aguça a nossa mente, né? Tá certo? Vamos lá, vamos entrar lá no capítulo 10 agora. Então, o capítulo 10, meus irmãos, é um capítulo de intervalo, tá? É uma pausa na revelação de João. A coisa está correndo, tá? As trombetas estão correndo lá na Terra, tá? Então, esse é um capítulo bem curto, eu não me lembro, mas eu acho que é o menor que tem de Apocalipse. São 11 versículos, não sei, com certeza. Mas é uma visão que João vai ter lá, né? Eu penso que é assim, é tipo um copo com água com açúcar para João, de tudo que o bichinho viu. Porque o que ele acabou de ver? Ele acabou de ver um tal de gafanhoto detonando o ser humano, né? Depois ele viu esse exército diabólico surgindo daquele... lá e matando as pessoas. Então imagina isso, devia ser uma coisa horrível, né? Uma visão terrível. Não sei como aquele velhinho de quase 90 anos aí, né, aguentou ver tudo isso, né? Mas ele aguentou. Então aqui é uma pausa, tá? É um intervalo para explicar. Então, como eu falei, você tem que ter essa noção desses capítulos. Nós já vimos o primeiro capítulo de intervalo, que foi o capítulo 7. Aí nós vamos ver o capítulo 10, o intervalo. Capítulo 11 vai ser um intervalo para explicar algo da tribulação. O 12, o 13, o 14. As taças, que é a 7ª trombeta, ela só vai vir lá no 16. Tá? Então, é como se toda a história parou no 8, aliás, no 9, né? Que é a 5ª e a 6ª trombeta, e só vai iniciar para nós, né, aqui dentro do Apocalipse, lá no 16.
que é a 7ª trombeta, que são as 7 taças. Então, é assim que você tem que pensar, ok? Então, quando você ouvir algum estudo no capítulo 10, 11, 12, 13, 14, você sabe que é um capítulo de explicação de algo da tribulação. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Tá certo. Então, vamos lá. Então, vamos entrar aqui no capítulo 10. Versículo 1 diz assim: Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. Tá? Coluna de fogo. Olha só, esse capítulo ele é bem figurativo também, tá? É bem alegórico também. É como aquela história do capítulo 9 lá que nós vimos, tá? Então, de novo, nossa interpretação para o livro de Apocalipse é a interpretação futurista literal, tá? Nós não cremos na interpretação alegórica. Quem tem interpretação alegórica interpreta todo o livro de Apocalipse como alegoria. Isso é um erro, cai no erro, tá? Nós cremos que é literal, ainda que há alegorias dentro de Apocalipse. Mas essas alegorias, elas são para explicar algo literal, algo que realmente vai acontecer. Tá? Não pode perder esse entendimento aí, ok? Então, olha só, João, o que é literal? João viu um anjo mesmo, tá? Ele fala que ele viu outro anjo. Esse outro aqui é um outro da mesma essência, tá? Esse anjo forte, ok? Então, capítulo 10 é a visão do anjo forte. Sobre esse anjo forte aqui, tem 2 interpretações, tá? Alguns vão interpretar esse anjo forte como Cristo. Se eu não me engano, a igreja adventista tem essa interpretação, tá? De que esse anjo seria Cristo, ok? Bem, eu não creio nessa linha aí, tá? Então, para mim, se é um anjo, é um outro anjo mesmo, como já outros anjos santos já apareceram aqui em Apocalipse. Então, lembra que o Apocalipse, o ministério dos anjos, ele é bem destacado. Anjo trabalha muito em Apocalipse, ok? Então, não creio na interpretação de que esse anjo seria Cristo. Tá certo? Então, seria um anjo mesmo, mas um anjo forte, como a gente vai ver aqui. Outra coisa, esse anjo descendo do céu, você lembra que em Apocalipse, anjo descendo do céu é anjo santo, e anjo caindo do céu, como nós vimos no capítulo 9, é demônio. Ok? Estrela caída do céu, anjo descendo do céu, geralmente é demônio. Ok? Mas esse anjo, ele era um anjo santo e forte, como nós vamos ver aqui. Essa é a visão que João está tendo, a descrição desse anjo. Aí ele começa a descrever a parte que ele enxerga, e a gente tem as alegorias aqui, né? Diz que ele era envolto em nuvem, tá? Envolto em nuvem, isso a gente pode pensar na glória daquele anjo, que era um anjo glorioso, ok? Com um arco-íris por cima da sua cabeça. Você sabe o que é o arco-íris? De onde é que vem essa ideia de arco-íris? Onde é que apareceu esse primeiro negócio aí? Hein? Noé, você lembra lá que era o que simbolizava aquele arco? Você sabe que Íris era uma deusa? Íris é uma deusa. Algumas traduções tiram a palavra Íris lá, porque Íris era uma deusa, né? Uma deusa egípcia, hebraica, sei lá, não me lembro. Egípcia, né? Egípcia. Aí fala que é o arco de Íris, né? E algumas traduções deixam só arco lá. Ok? Mas o que representava aquele arco lá?
em Gênesis, né? Por que que Deus deu aquele arco, ou como alguns falam, né? Apareceu lá, né? Uma aliança. Era para a questão da fidelidade de Deus. Deus falou, olha, eu nunca mais vou mandar dilúvio para destruir esse mundo. Deus não disse que não ia destruir, Deus disse que não por dilúvio, né? E aí olha só, Deus falou, para me lembrar disso, eu vou botar o meu arco. Agora Deus tem esquecimento, Alzheimer, né? Não. Claro que não. Então, aquilo era um sinal da fidelidade de Deus. Então, imagina os filhos de Noé saindo da arca. Primeira chuva que deu depois de que eles saíram da arca. O que eles iam ficar? Apavorados, né? Ih, lá veio o dilúvio de novo, né? Mas aí o arco era para a questão da fidelidade. Então, envolto com o arco-íris aqui, por cima da sua cabeça, é a questão de que aquele era um anjo fiel, tá? Era a questão da fidelidade lá. Felizmente, o LGBT pegou esse símbolo bíblico e aplicou para eles, né? Enfim, é outra história. Você não pode nem falar isso aqui, senão o YouTube vai bloquear o vídeo. Enfim. Vai te tirar do ar. Era para o homem lembrar que Deus é fiel. Exatamente, questão da fidelidade, tá? Então está falando, olha, era um anjo glorioso, envolto em nuvem, era um anjo fiel, tá? Por questão desse arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto dele era como o sol, isso quer dizer, brilhante, né? Isso era a questão da glória desse anjo, né? E as pernas como coluna de fogo, isso pode lembrar a santidade, né? Questão de fogo. Fogo pode ser duas coisas, ou santidade ou juízo, tá? Quando João Batista disse que Jesus vinha e ia batizar com fogo, o que aquilo significava? Batismo com fogo, ao contrário do que os continuistas, que são os pentecostais, dizem que é a questão do batismo, né, com fogo, que é batizado e acontece tudo aquilo, né? Na verdade, ali João Batista disse que o fogo era o juízo de Deus. Ele até falou, a pá tá no pé da raiz, né? Para tirar, e toda que não der vai ser jogada e cortada. Então, batismo com fogo ali era juízo, tá? Então, fogo pode ser a questão da santidade, a purificação, ou a questão do juízo. Nesse caso aqui, no contexto, né, seria mais a questão da santidade. Está falando da santidade desse anjo lá, tá? Versículo 2, ele descreveu mais, ele disse que... Versículo 2, aí aqui é o ponto importante, tá? Diz que esse anjo, ele tinha na mão um livrinho aberto, ok? Então, o ponto desse capítulo é esse livrinho aqui, na mão desse anjo. Agora, esse livrinho, ele não é o mesmo livro lá do capítulo 5, até a palavra é diferente, lá a palavra rolo, tá? Aquele do capítulo 5, lembra que ele não estava aberto, ele estava selado com os 7 selos, que Jesus já arrebentou, todos os 7, né? Porque a gente já está falando das trombetas, ok? Mas esse livrinho está aberto na mão desse anjo. João está vendo toda aquela cena lá, né? E fala que esse anjo, ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, tá? Mar e terra, ok? Isso indica a autoridade daquele anjo. Por isso que ele era um anjo forte, como diz lá, tá? Então, essa é a questão da autoridade dele. É a interpretação que a gente tem aí. Se você tem uma outra interpretação, você pode falar, que a gente vai ver. A questão é o livrinho. O que tem nesse livrinho aberto? A gente vai ver, pelo menos vai interpretar aqui, tá? O que é esse livrinho aberto na mão desse anjo lá? Versículo 3.
Olha só, essa imagem aqui, eu peguei, mas repara como ele já botou a imagem do anjo como Cristo, tá? No duro foi alguma imagem adventista que eu peguei em algum lugar, tá? Mas não é Jesus, tá? Com cabelo aí, tá? É só uma imagem que eu peguei lá. Mas olha só, e bradou em grande voz, quer dizer, o anjo bradou em grande voz, como ruge um leão. Você sabe que quem tem essa interpretação de que esse anjo é Jesus, geralmente ele pega isso aqui, olha, porque ele rugiu como um leão. Aí eles falam, quem é o leão da tribo de Judá? É Jesus, então esse anjo é Jesus. Não tem apoio bíblico nisso, né? Então a ideia é que ele bradou, que ele gritou com voz forte, né? E como um leão quando ruge. Então você sabe, quando o leão ruge, o medo que dá, né? Então essa é a ideia. E olha só, quando esse anjo, que não é Jesus, tá? Bradou como o leão que ruge, o que aconteceu? João fala. Desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, 7. Você lembra? O número 7 é o número de perfeição, é o número de completo, tá? Trovões aparece muito em Apocalipse, tá? E a ideia de trovão, relâmpago, é a ideia de que tem coisa pesada vindo pela frente, tá? Então fala que esses 7 trovões, eles falaram. Agora não sei como vai ser isso, mas João descreveu dessa maneira. Esses trovões falaram alguma coisa, as suas próprias vozes, certo? 7 trovões. Aí olha só o que aconteceu. Versículo 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu, João, ia escrever. Lembra que João, tudo o que ele está vendo, foi dada a ordem para ele escrever. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Olha, João, escreve as coisas que viste, Jesus na ilha, ele descreveu, as coisas que são, mensagem às 7 igrejas, e as coisas que em breve devem acontecer. Escreve tudo aí, tá? E quando João ouviu essas 7 vozes, desses 7 trovões, que falaram alguma coisa, o que João fez? Ele pegou a penazinha dele para escrever, né? Só que ele diz, mas ouvi uma voz do céu dizendo. Bem, uma voz do céu não diz de quem é, pode ser de Deus Pai, pode ser de Jesus, pode ser do anjo, pode ser dos 24 anciãos, pode ser dos 4 seres viventes, né? Mas a voz dizia o que para ele? Guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Ok? Então, meus irmãos, aquilo que os 7 trovões falaram, quando o anjo bradou, como voz de leão, a gente não sabe, não sei se a gente vai saber um dia no céu. Isso ficou só com João. Ele até que o bichinho ia escrever para nós, mas foi dito que ele não deveria escrever. Essa é coisa, como diz Deuteronômio 29, versículo preferido do seu Bill, citava muito para nós, né? As coisas encobertas pertencem a Deus. Mas por alguma razão que eu não sei, ninguém sabe, não adianta ficar inventando moda, né? Deus não quis que nós soubéssemos o que esses 7 trovões falaram. É algo oculto em Apocalipse que a gente não sabe. Tá certo? Então não invente uma pregação assim. O que falaram os 7 trovões de Apocalipse? Já pensou? Falou o quê? O João não escreveu, não era para saber. Quem foi a outra pessoa na Bíblia que também teve um privilégio de ver coisas no céu, mas que também não falou? Foi Paulo.
Foi Paulo, né? Você lembra lá em 2 Coríntios 12, quando ele foi até o terceiro céu, e ele diz que ele viu e ouviu coisas inefáveis, que não era lícito falar, alguma coisa como isso, né? Então imagine só, né? E João não escreveu e não falou aqui. João era o caboclo que sabia guardar segredo, né? Falou para ninguém, não. Ficou com ele isso aí. Ok? Bem, se Deus não queria que nós soubéssemos, vamos em frente. Não adianta ficar querendo descobrir o que os trovões falaram. Mas a questão é aqui, olha. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou. Ok? Então, o anjo jurou, tá? Nessa questão de jurar, mas ele jurou. Jurou por quem? Jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, porque é maior que ele, né? O mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, Deus Pai. E o que foi esse juramento, né? Ou seja, que realmente ia acontecer. O que foi que ele disse? O que era o juramento? Depois dos 2 pontos. Já não haverá Demora. demora. Por que ele falou isso? Como você interpretaria isso? Já não haverá demora. Por que essa cena? Acho que é porque ele estava, como você falou que isso aconteceu, esse intervalo, e estava ocorrendo ainda a tribulação lá na Terra, então ele estava dizendo que não haveria muita demora para que as coisas que estavam acontecendo lá na Terra da tribulação demorassem muito. Exatamente, é isso que eu penso também, né? Porque você imagina, a coisa estava feia. Enquanto João está tendo essa visão, a coisa está feia lá embaixo, né? Lá na tribulação, os sete selos, 7 trombetas, ainda vem as 7 taças e o negócio está feio. Além disso, tem a perseguição do anticristo, né? E todas aquelas coisas acontecendo. Mas aqui eu penso que foi talvez até uma coisa para acalmar o coração de João, né? Olha, eu juro para você e para quem está ouvindo que já não haverá demora, né? Já não haverá demora. Não vai haver demora, mas o problema é esse mais, como dizia o homem, né? Mas nos dias da voz do qual anjo? Sétimo anjo. Lembra que nós vimos até o 6º, capítulo 9. Ele disse, mas, olha, já vai acabar, calma que já vai acabar. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, que falta ainda tocar, quando estiver para tocar a trombeta, o que vai acontecer? Cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Tá? Então, antes da gente pensar nessa questão, o que é o mistério de Deus? Tem muitas interpretações, muita coisa aqui. Mas ele disse, olha, eu juro por Deus, que está lá no céu, Criador do céu e da terra, que está sentado no trono, que a coisa já vai acabar. Já vai acabar. Falta só um pouquinho. Porém, ainda falta o último anjo tocar a sua trombeta. E quando ele fizer isso, né, logo vai se cumprir o mistério de Deus. E esse mistério foi aquilo que ele anunciou através dos seus servos, os profetas. Agora, o que você acha que é esse mistério de Deus que os profetas anunciaram, olhando na perspectiva dos judeus? O que está para frente? Lembrando daquele mapa que sempre eu mostro para vocês. O que está para frente? O que está depois da tribulação? O que acontece depois da tribulação? Milênio.
Antes do milênio, o que que é? É o O que que é uma... A volta de Cristo, a segunda volta. Exatamente. A segunda vinda. Que para o judeu... Por que que é segunda vinda? Porque a primeira é na perspectiva do judeu, tá? A primeira foi quando ele veio há 2000 anos em carne, e a segunda é quando ele vem agora, depois da tribulação. Então, o mistério inclui a segunda vinda e o milênio, tá? Que foi isso que os servos, os profetas anunciaram e tudo mais, onde as profecias vão ser cumpridas. Oi, pode falar. Tem algum significado do anjo estar com um pé no mar e outro na terra? Fala várias vezes. A simbologia é que é a questão da autoridade, tá? Mar, água, em Apocalipse, a gente vai ver no capítulo 13, são pessoas, tá? Mas é a questão de que aquele anjo, ele tem toda essa autoridade para falar isso que ele está falando, tá? O poder dele, certo? Sim, entendi, certo. Tá? Não adianta a gente querer viajar muito na coisa, não, tá? Mas é a ideia do poder dele, da autoridade dele, tá? Então ele tem autoridade para falar isso, que já não haverá demora, né? E que logo ia se cumprir o mistério de Deus, ou seja, a segunda vinda, o milênio e tudo aquilo que Satanás e as coisas que vêm para frente, tá? Porque ao longo do capítulo ele vai falando, né? Um pé estava no mar e outro na terra. Sempre fala, né? Fico curioso. Isso, vai sempre repetindo. Mas é a questão do poder dele, da autoridade desse anjo, tá? Aí, olha só, pensando nisso, diz assim, versículo 8. A voz que ouvi, vinda do céu, isso é João falando, tá? A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo... O que essa voz estava falando para João? Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Então João diz, olha, eu estava olhando, o anjo estava jurando que não ia demorar, mas o negócio daí ia ficar feio e tal. De repente, uma voz do céu fala para João, ei João, seguinte... Vai lá com esse anjo, tá vendo aquele livrinho na mão dele? Vai lá e pega, toma dele. Imagina João. Teria coragem de chegar perto desse anjo e tomar o livro da mão dele? Eu acho legal a gente dar com o seu Bill, porque diz o versículo 10. Diz o versículo 10. Fui, pois, ao anjo dizendo que me desse o livrinho. Eu acho graça, eu lembro quando o seu Bill falou isso, ele disse, olha, João, a voz disse, vai lá e toma da mão, tipo assim, na marra, pega esse livrinho que está na mão dele lá, aberto, né? E João disse, eu não, vou lá, mas eu vou com humildade, né? Vou pedir, né? Então, ele diz que ele foi para o anjo, né? E que me desse o livrinho. E aí o anjo, então, fala com ele, né? Então o anjo me falou, toma-o e devora-o. Ah, tu quer o livro? Toma, então. Come esse negócio. Come esse livro. Imagina a cena, né? E o anjo disse, olha, certamente ele, o livrinho, quando tu comer, vai ser amargo no teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. Amargo no estômago e doce como mel na tua boca. Qual é a interpretação disso? O que tinha naquele livrinho lá? Como você interpreta isso? Doce na boca. João até fala, né? Logo o versículo 10 aqui. Tomei o livrinho da mão do anjo
e eu devorei. Bem, o anjo mandou comer, eu vou comer, né? E aí ele fala, e realmente, na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Como você interpreta isso aqui? Ai, Senhor, eu acho que é mais ou menos assim. O doce, né, a salvação, as promessas que o Senhor tem nos dado, né, aqui, enquanto estamos aqui na terra, e o amargo sejam os juízos, né, os juízos que vão ser amargos realmente, se não nos arrependermos e confiarmos na pessoa de Cristo para a nossa salvação, né? Eu entendo mais ou menos assim. Foi uma coisa meio geral, mas tenta pegar essa mesma ideia e colocar nesse momento da tribulação que está acontecendo lá. Tenta trazer para aquele momento lá. Por que que era doce na boca e amargo no estômago? Pensa em João, ali naquele momento, né? Acontecendo a tribulação e as coisas que estão para vir. Por quê? Tenta não jogar para o geral, né? Eu acho que talvez seria também o doce, seria nesse contexto aí, né? A visão de Jesus que né, teríamos no arrebatamento, né? No encontro com o Senhor nos ares. Não, peraí, arrebatamento já aconteceu. Já aconteceu o arrebatamento. Joga para frente. Tá entendendo? Ai, pera lá, só um instantinho. Deixa eu pensar. Quem ia falar ainda? Ricardo? Tenta. Oi, fala aí. Doce como mel seria tipo a palavra de salvação que seria pregada, e o amargo seria como se fosse a rejeição dos que rejeitaram a Cristo. Não, você está jogando, você está tendo a mesma interpretação da auxiliadora, você está jogando geral, coisa geral, os nossos dias e tudo mais. Lembra que eu falei, tá? É futuro. Queres dizer para esse contexto que está acontecendo agora aí, né? Sim, a coisa é futurista. Então, eu acho que assim, a coisa amarga foram os que ficaram para trás, né? Os juízos, as trombetas e aqueles cavaleiros, né? Também, isso são os amargos. E o doce que ainda vinha para frente, que seria a nossa convivência, né? No céu para sempre com o Senhor. Esse que seria a coisa doce. Ricardo. Tá se aproximando do que eu quero, sim. Vai lá. Deixa eu dar minha opinião aqui. Benedito, boa noite a todos. Fala, Benedito. Eu creio doce que seria para o futuro, coisas que nós vamos... Oi, deixa eu falar. Deixa ele falar aí, auxiliadora. Fala aí, Bené. Eu creio que o doce seria o milênio que estava chegando, né? Que ele estava vendo. E também o amargo seria o julgamento aí das nações, né? Essas coisas assim. Talvez. Minha opinião, tá? Então se aproximando. Oi, Valdo, fala aí. Eu creio que a resposta está nesse versículo 11. Porque diz que ele ainda há de profetizar a respeito dos povos, das nações, línguas e reis. Coisa que isso vai ser destrinchado no longo dos restantes dos outros capítulos. Que tem a ver, né, com a mensagem, as revelações que ainda seriam manifestas. É que eu penso. Exatamente. Oi, fala aí. Daniel de Barros. Fala, Daniel. O doce é a glória e a alegria que as pessoas vão ter por estar lá no céu, né? Com Deus. E o amargo é o julgamento e a destruição
e a rejeição das pessoas que deixaram de adorar o Deus Todo-Poderoso. Eles vão reconhecer isso vai ficar amargo para eles. Como é meio geral, mas olha só, é dentro dessa linha que o Benedito e o Ivaldo falou, porque veja bem, o que tem, olhando agora aqui, nós já vimos até a sexta trombeta, não é verdade? Foi? A quinta e a sexta trombeta foi coisa horrível, não foi? Os gafanhotos, aquele exército e tudo mais. O que está para frente? Para frente tem a sétima trombeta. O que é a sétima trombeta? São as 7 taças. Pior que as trombetas. Lembra que o anjo disse, olha, eu juro por Deus que já não terá demora, mas ainda falta acontecer isso. Então, quando João come o livrinho, e o que é o livrinho? É contando o que está para frente. Por que ele disse que era doce na boca? Porque o que está para frente depois da tribulação? Que vai ser uma coisa doce. Doce é a ideia de boa, né? A ideia de bom. É a volta de Jesus que eles tanto aguardavam, né? Tanto aguardam, e o milênio para cumprir as promessas. Então, isso é doce na boca. De ver que isso vai acontecer, isso dá aquele prazer. Só que antes disso acontecer, desse ponto de João, ainda tem o quê? As 7 taças. Terríveis. Então, por isso é amargo. Então, antes de chegar no doce, ainda tem o amargo. Por isso que o anjo falou. Reparou que ele inverteu, né? O anjo disse, olha, quando tu comer... cadê? Repara que ele inverteu lá. Aqui no versículo 9, ele disse, olha, desce o livrinho, então me falou, toma ou devora. Ele disse, olha, vai ser amargo no teu estômago. Por que é amargo? Porque daqui para frente ainda tem as 7 taças. Ainda tem o juízo de Deus que você vai ver e vai ser amargo, vai ser terrível. Lá a partir do capítulo 16. Mas vai ser doce na boca, porque depois disso vem a volta de Jesus, o milênio, novo céu e nova terra. Então, essa é a ideia, pegando dessa perspectiva, entendeu? Então, tenta jogar dentro do contexto que está estudando, tá? Não abrir muito geral, porque a gente perde a interpretação. Deu para entender? E o versículo 11, ele disse, então me disseram, é necessário que ainda profetize, que anuncie, isso falando para João, a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis, que é isso que ele está fazendo desde quando ele escreveu o livro de Apocalipse, né? Anunciando a mensagem para os povos, nações, línguas e reis, e isso inclui nós também. Tá certo? Então, essa seria a interpretação dentro do texto aqui, sem fugir para o geralzão e tudo mais. Deu para entender? Caiu a ficha? Caiu a ficha. É um pouco. E esse doce seria o que já tinha passado? Não, o que está para frente. O que está para frente que vai ser doce na revelação? Tá. A vitória de Cristo, certo? A vitória de Jesus, a segunda vinda, a vitória dele sobre Satanás, sobre o anticristo, o falso profeta, o milênio, as promessas, novo céu. Isso não é doce, isso não é uma coisa boa. Se coloca no lugar de João naquele ponto lá, né? As coisas boas que estão para frente. Só que antes de acontecer isso, ainda falta o final da tribulação, os últimos juízos, que são as taças. E por isso é amargo. Ei, Ricardo. Entendeu? Oi. Ricardo, eu tenho uma percepção muito pessoal sobre essa questão de doce e amargo. Né? Na verdade, acho que tinha a ver muito com encorajamento para João. Uhum. Porque ele tinha que revelar muitas coisas ainda. E certamente não é fácil para uma pessoa que está olhando para o futuro e ter que vaticinar juízo, julgamento, né, para o homem que é realmente avesso a esse tipo de coisa, não é nada fácil. Então, eu creio que
que talvez o gosto tinha a ver com essa história. Olha, tem muita coisa ainda que você vai passar, meu amigo. Então, percebe, tem coisas que são bem complicadas e tem coisas que vão ser boas, né? Então, te prepara, é mais ou menos dentro dessa linha que eu vejo, uma percepção muito particular, né, para João. Diz, olha, é assim, a revelação é assim. Então, é para tu perceberes que não é só amargor, mas também não é só coisa doce. Exatamente. Isso, não, concordo. Fala para nós também nos dias de hoje, né? Em certo sentido, nós somos profetas daquilo que já foi revelado, né? E a gente sabe que nem tudo que a gente tem que falar para as pessoas é doce. E a gente tem que estar animado para fazer isso e sofrer quando a gente tem que revelar coisas que não são doces. Isso. Legal, dá uma boa mensagem, né? Dá uma boa mensagem, realmente, isso aí. Então, essa vitória não é sempre sabor de mel, como diz a musiquinha lá, né? Às vezes tem o amargo também, tá? Mas não perde a questão do contexto direto aqui, o contexto histórico aqui, ok? Então, é exatamente isso, é como esse capítulo, é como um gole com água, né, aí para João, de tudo que ele está vendo aí, mas que no fim ia ter sabor de mel, realmente. Vai ter, porque é futuro, ok? Bem, irmãos, esse é o capítulo, tá? Capítulo 11 aí, aliás, capítulo 10, a questão desse anjo forte que surge aí, tá? Então, por aqui a gente vê que, como o anjo falou, já está o final da tribulação, tá? Porque falta só a última série de juízos, que são as taças, tá? Aí, mas no final vai ser sabor de mel, a volta de Jesus e o milênio e tudo mais, ok? Tranquilo, meus irmãos? Algum comentário a mais, alguma pergunta a mais sobre esse capítulo? Podemos fechar, então? Ok, então. Então, na próxima aula, a gente vai estudar o capítulo 11, tá? E o capítulo 11 também é um capítulo de intervalo, que vai ser para explicar dois assuntos, tá? Vai ser para explicar a questão do templo na tribulação e a questão das duas testemunhas que vão surgir na tribulação lá. E aí, olha só como volta, porque nós estamos aqui da metade para o fim, né? Mas o capítulo 11, quando falar das duas testemunhas, vai ser do início para o meio. Então, é por isso que a gente tem que ter esse cuidado aí nessa cronologia lá e entender realmente o que está falando, tá certo? Então, vamos encerrar aqui. Na próxima aula, nós vamos estudar o capítulo 11 de Apocalipse.